Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Engenheiro Verde. Para quem não me conhece, meu nome é César, sou engenheiro mecânico formado pela UTFPR, tenho especialização em eficiência energética e energias renováveis pela UFPR e hoje eu quero trazer aqui um aulão para vocês aí sobre sistema de aquecimento solar, modular, que é quando temos o aquecedor separado do reservatório térmico, de baixa pressão com tubos a vácuo, certo? Então, bora direto ao que interessa. Então, para começar, eu preciso citar a norma brasileira aí que regulamenta, deixa eu só arrumar aqui. Boa. Então, a norma brasileira que regulamenta o projeto e instalação de sistema de aquecimento solar, que é a BNT-NBR 15569, certo? Então, muito interessante e muito importante vocês estarem pesquisando sobre essa norma, principalmente quem trabalha e instala com aquecedores solares, trabalha com aquecedores solares e instala, é muito importante. Então, aqui a norma define o seguinte, que o sistema de aquecimento solar, ou podemos chamar de SAS abreviadamente, é um sistema composto por coletor solar, que é o absorvedor de energia, reservatório térmico, que é onde armazenamos essa energia, um aquecimento auxiliar, que ele vai aquecer a água quando a gente não tiver o sol, um dia de chuva, enfim, acessórios e suas interligações hidráulicas, que podem funcionar por circulação natural ou forçada. Logo mais vamos entender tudo isso. Então, primeiro, vamos entender, muitos de vocês já conhecem, mas quem não conhece ainda, o que é o tubo a vácuo, quais são as vantagens de eu ter um aquecedor de tubo a vácuo. Então, o tubo a vácuo nada mais é do que um tubo duplo de vidro, certo? Vocês estão vendo aqui, deixa eu só arrumar isso aqui novamente, ok. Então, é um tubo duplo de vidro, um vidro de dupla camada, e entre uma camada e outra nós temos o vácuo. O que é o vácuo? O vácuo é a ausência de ar. Claro que não é perfeito, mas é retirado quase todo o ar. E isso promove um isolamento térmico. Então aqui nós não temos um meio para condução de calor. Então toda a energia que entra, ela fica armazenada aqui sem ser irradiada para a atmosfera. É semelhante a uma garrafa térmica, a garrafa do café, do chá, enfim. Então o que nós temos aqui? Esse é o tubo, aqui é uma foto miniatura dele. Essa pintura que vocês estão vendo aqui é uma pintura de alta tecnologia que aumenta a absorção de energia. Essa pintura na ponta aqui, essa pintura prateada, ela nos informa como está a situação desse vácuo. Então, por exemplo, se houver uma trinca nesse vidro, quebrar, enfim, vai entrar ar nesse tubo, ele vai perder um pouco da sua eficiência, porque não teremos mais o vácuo. E aí, essa pintura prateada aqui, ela vai ficar branca, vai ficar meio leitosa, ou até mesmo transparente. Então isso nos mostra que temos um problema com o vácuo. Muitas vezes não é necessário imediatamente a substituição, certo? Porque não vai ter uma perda de eficiência tão grande em um tubo, se você tem vários, Mas basicamente você vai colocar a mão em cima de um tubo normal, ele vai estar gelado. Você vai colocar a mão em cima desse tubo que está sem vácuo, ele vai estar morno, Então ele vai estar perdendo um pouquinho de calor, certo? Então o tubo é o absorvedor de energia solar. Vamos entender melhor aqui, então, as suas características. Então, uma grande e importante característica do tubo a vácuo é o seu formato cilíndrico. O que isso nos proporciona? Então, se nós tivermos os tubos em um coletor na vertical, vocês estão vendo aqui que o tubo está na vertical. Se ele estiver apontado para o norte, nós vamos ter, ao longo, imagine que aqui é a irradiação incidindo pela manhã, aqui seria ao meio-dia e aqui no fim da tarde. Então perceba que nós temos ao longo de todo o dia
a irradiação incidindo quase que perpendicular à superfície do tubo. Isso nos traz uma grande vantagem, que é uma maior absorção dessa irradiação, certo? Comparando com uma placa plana, por exemplo, né, um aquecedor de placa plana, de manhã nós temos a irradiação incidindo com uma certa angulação, parte dessa irradiação ela é refletida de volta para a atmosfera e parte é absorvida. A nossa eficiência máxima da placa plana aqui é ao meio-dia, certo? Onde temos mínima reflexão. Com o tubo a vácuo nós temos essa característica do meio-dia aqui, né, ao longo do dia inteiro. Isso nos traz uma grande vantagem em dias nublados, né? Também. Por quê? Um dia nublado é o quê? Aquele dia onde a irradiação bate nas nuvens e é refletida para todas as direções. Então, por ele ter essa característica cilíndrica, ele vai trabalhar muito bem em dias nublados. Claro, vai ter um pouco de eficiência, vai ter eficiência um pouco reduzida, mas vai ser muito melhor, por exemplo, que uma placa plana. Certo? Então, essa característica óptica do tubo é muito importante. Que mais? Por ele ter o isolamento a vácuo, pessoal, né, nós vamos ter a absorção da radiação solar, né, ela vai ultrapassar o vidro transparente, vai ultrapassar essa pintura aqui de absorção e vai entrar dentro do tubo aqui. Aqui nós vamos ter mínima perda por convecção, radiação e condução, devido a esse isolamento aqui, né? Então, aqui tem uma característica, né, uma vantagem. Opera com boa eficiência em locais frios, né? Por quê? Porque nós temos o isolamento a vácuo. Então, a transferência de calor de dentro do tubo para o lado externo, ela seria influenciada pelo diferencial de temperatura de dentro e de fora. Então, locais frios como o Rio Grande do Sul, com uma placa plana, a gente teria grande perda, né? Com o tubo a vácuo a gente tem mínimas perdas. Então, um local frio ou com vento, né, teria perda por convecção. Com o tubo a vácuo a gente tem isso extremamente minimizado. A perda é muito desprezível, certo? E opera com boa eficiência, locais frios, ventosos e nublados, que é devido a essa característica cilíndrica do tubo. Maior eficiência na absorção de energia, né? Então, além dessa característica aqui, né, da circunferência do tubo, nós temos a pintura seletiva, que eu vou explicar no próximo slide qual que é a ideia dessa tecnologia. E ele atinge elevadas temperaturas, então por ele ter esse isolamento a vácuo, esse tubo aqui ele atinge temperaturas elevadíssimas. Então, por exemplo, uma aplicação com água para banho residencial aí, de baixa pressão, a temperatura máxima é 99 graus, ele pode atingir 99 graus, a partir daí ele começa a perder sua energia por evaporação. Agora, se eu utilizar esse equipamento em uma aplicação industrial, com óleo ou com fluidos a alta pressão, a gente pode facilmente passar de 200 graus com esse tubo, só para vocês terem uma ideia da importância desse isolamento, certo? Agora vamos entender sobre a pintura seletiva, essa pintura marrom que vocês veem aqui no tubo. Então, essa pintura seletiva a gente chama de pintura de tripla camada, certo? O que é essa tripla camada? A camada mais externa, né? Essa imagem aqui eu retirei de um artigo científico, né, que explicava sobre essa pintura, uma pintura de alta tecnologia. Então, a camada mais externa é uma camada de antirreflexão, ou seja, uma vez que o raio solar incide no tubo, eu quero que ela não seja refletida de volta para a atmosfera. Então, essa camada ela vai impedir o máximo possível a reflexão. A camada de absorção consiste em uma camada de cerâmica com metais, né? Então ela vai aumentar a absorção dessa radiação. E na camada interna aqui é uma camada de reflexão, né? Que é essa que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Aqui eu tirei uma foto com flash, né? Dá para ver a reflexão da luz. Então, uma vez que a radiação entrou para dentro aqui desse tubo, né? Eu quero que ela fique aqui dentro presa. Então ela vai ficar refletindo aqui e não vai sair para fora. Deixa eu só ver se eu não esqueci nada aqui. Ok? Beleza. Beleza? E aqui, pessoal, né?
Aqui é o substrato, é o vidro, né? Então toda essa pintura aqui está em cima do vidro, ok? Então essa é a pintura seletiva de tripla camada. Aqui, pessoal, nós temos aqui o coletor modular vertical, né, de tubos a vácuo, de baixa pressão. Então eu vou explicar para vocês aqui o que é esse equipamento, quais são as peças, enfim. Então, por exemplo, esse equipamento da Ecologic aqui, né, da marca Ecologic, tem quantidade, tem vários tamanhos, né, quantidade de tubos de 15, 20, 25 e 30 tubos. O que é essa peça superior aqui? Essa peça a gente chama de cabeçote ou manifold, né? Nada mais é do que a passagem da água aqui dentro, né? Ela entra a água de um lado e sai do outro. Tanto faz o lado que vai entrar ou sair a água, certo, pessoal? Por esse equipamento ser de baixa pressão, o aquecimento da água aqui é um aquecimento direto, ou seja, a água vai entrar de um lado, vai preencher esses tubos aqui e vai começar o aquecimento. Esses tubos são encaixados nesse cabeçote por meio de um anel de silicone. Basicamente isso. Então eu não posso colocar muita pressão nesse equipamento que esse anel vai empurrar o tubo, né? Pode gerar um vazamento, enfim. Então esse cabeçote é um cabeçote com isolamento térmico, né? Tem um isolamento de poliuretano, uma espessura considerável, para evitar a perda de calor. E aí temos uma estrutura metálica, né, que vai estar sustentando tudo isso. Além, é claro, do pé de inclinação, que pode ser necessário, por exemplo, se eu instalar esse aquecedor numa laje. Se eu for instalar em um telhado, eu posso utilizar sem esse pé aqui, ele deita no telhado, né? Então é basicamente isso. Eu posso usar esse aquecedor para aplicações de aquecimento residencial para banho ou para piscina. Existem aplicações sim para aquecimento de piscina, certo? Ele tem um aquecimento muito rápido para piscina. Então esse é o aquecedor vertical, pessoal. Então como que funciona o aquecimento, né? Qual que é o mecanismo? Então como eu falei para vocês, a água entra dentro do manifold e ela entra aqui dentro do tubo. Esse tubo é encaixado com anéis de silicone aqui para não vazar água. Então conforme o tubo vai absorvendo a radiação, essa água aquece. Quando a água aquece, ela se torna mais leve e ela tende a subir, né? Ela reduz a sua densidade, ela tende a subir aqui para a parte superior. Automaticamente a água um pouco mais fria e mais pesada, ela vai descer para o tubo. E assim se inicia uma circulação natural dentro do coletor, certo? Nós temos também os coletores baixa pressão modulares horizontais. O que são os coletores horizontais? Você pode ver aqui que nós temos o cabeçote no centro e temos os tubos encaixados na horizontal. Isso nos permite ter uma maior quantidade de tubos em um único equipamento, né? Utilizando o mesmo manifold ou o cabeçote. Então, por exemplo, a marca Ecologic tem tubos aí, tem aquecedores horizontais de 30, 40, 50 e 60 tubos. O de 60 tubos, por exemplo, tem 30 tubos de cada lado. Aplicações para esse aquecedor são aplicações para banho, né, residencial, aquecimento. Desvantagem desse equipamento. Por ele possuir os tubos na horizontal, a gente não tem aquela característica que eu mostrei para vocês no início, que é a irradiação incidindo perpendicular à superfície do tubo, né? Então, de manhã, por exemplo, nós vamos ter uma menor incidência de radiação aqui na superfície do tubo, né? Claro, essa não é uma perda gigantesca, né? Eu imagino, não tem um dado concreto, realista, mas eu imagino que deve perder aí de 10 a 15% de eficiência comparado a um vertical. Mas esse é um equipamento que acaba sendo mais barato, né? Mas ele é um pouco menos eficiente. Eu particularmente gosto mais do vertical, certo? E nós temos, deixa eu ver só se a câmera aqui não, câmera não. Esqueço de olhar a câmera aqui para não ficar na frente da imagem. Mas beleza.
O reservatório térmico é uma peça extremamente importantíssima para o nosso sistema de aquecimento solar. É com ele que vamos armazenar a nossa energia térmica, né, pessoal? Então nada mais é do que um reservatório, né, um tanque com isolamento térmico. Pode ser poliuretano, né, o mais comum é poliuretano, pode ser lã de rocha, lã de vidro. Então dessa forma a gente tem a água quente aqui dentro, que permanece com a temperatura por um tempo longo, né? Então você vai aquecer a água de dia, enquanto tiver sol, e ela permanece quente para você utilizar à noite e de manhã, certo? Então o reservatório também normalmente ele vem com um apoio elétrico, né? Uma resistência aqui para ser operado em dias de baixa insolação, dias chuvosos, né? É muito importante quando você for adquirir o seu reservatório térmico ou projetar um sistema, estudar quais materiais você vai utilizar nesse reservatório, né? Principalmente a parte interna dele, né? O cilindro interno. Temos aí opções de aço inox 304, aço inox 316, né? Então tudo vai depender do tipo da água da residência ou da instalação. Se tiver uma água de poço, uma água com muitos minerais, calcário, é bacana você estar utilizando um material mais resistente, né? Um aço inox 316, enfim. E até mesmo utilizar um filtro na entrada de água fria do sistema para você impedir a entrada de calcário, né? É comum também em alguns locais você ter o acúmulo de calcário dentro desse reservatório. E aí não tem muito o que fazer, né, pessoal? Você vai cortar o reservatório no meio e soldar de novo, não tem como, né? Um outro ponto importante a ser levantado e destacado aqui com os reservatórios térmicos é o bastão anodo de sacrifício. O que é isso, pessoal? O bastão anodo de sacrifício nada mais é do que um material mais frágil do que, por exemplo, o aço inox que vai ter na chapa interna aqui, que ele vai corroer antes do próprio reservatório. Então é ele quem vai perder elétrons, né? E não vai corroer o reservatório, claro. Esse bastão anodo de sacrifício ele precisa ser checado a cada X tempo, por exemplo, a cada 6 meses. Então você vai lá a primeira vez, checou, em 6 meses você vai ver, opa, esse bastão está bem corroído, já vou trocar ele e daqui 6 meses eu vou trocar novamente. Agora você foi lá em 6 meses e ele ainda está bom, então você espera mais 6 meses. Aí chegou lá em 1 ano, opa, o bastão agora está bem corroído. Então você já identificou a qualidade da água. A cada 1 ano você faz a manutenção e troca esse bastão. Assim você preserva o seu reservatório térmico, aumenta a vida útil, né? Tá, e agora, César, como que eu instalo o meu aquecedor, o meu reservatório térmico, né? Então nós temos algumas formas de instalar o sistema, né? Tudo vai depender da arquitetura do local. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Tudo vai depender da arquitetura do local, aonde está a caixa d'água, aonde eu consigo colocar o meu reservatório térmico, aonde eu consigo colocar os meus aquecedores, certo? Então, por exemplo, esse layout aqui é um sistema baixa pressão, que é o assunto do dia, circuito direto, porque a água que estamos aquecendo é a mesma que passa nos aquecedores. Circulação natural. O que é a circulação natural? Então a circulação natural ela ocorre por meio da diferença de densidade da água, ou seja, a água vai aquecer no coletor solar, ela vai ficar mais leve e vai ter uma força empurrando ela para o reservatório térmico. A água que está um pouco mais fria aqui vai descer por gravidade para o coletor. Então ocorre uma circulação natural, da mesma forma que ocorre dentro do coletor, ela ocorre entre coletor e reservatório térmico. Então a circulação natural é o movimento da água entre coletor e reservatório por meio da diferença de densidade da água, né? Para ocorrer esse tipo de mecanismo, é obrigatório que o coletor solar esteja abaixo do reservatório, porque como a água vai aquecer, ela vai querer subir,
Se esse coletor estiver acima do reservatório, eu vou ter que ter uma bomba para circular, não vai funcionar. E temos que ter a caixa d'água acima do reservatório térmico para essa água fria abastecer o sistema por meio da gravidade. Né? Esse arranjo aqui, pessoal, entre o reservatório e o coletor é o grande segredo de um sistema de circulação natural. Eu vou mostrar nos próximos slides alguns erros de instalação para vocês entenderem. É muito sério isso aqui, ocorrem muitos erros com esse tipo de instalação. Então vamos ver aqui, desde o início aqui eu vou explicar para vocês. Então temos aqui uma caixa d'água fria, né, o nosso reservatório. Esse aqui é um exemplo da casa onde eu consigo ter a caixa d'água acima, o reservatório um pouco abaixo e o coletor mais abaixo do reservatório térmico. Então nós temos a caixa d'água fria. O consumo de água fria para o restante da casa é um consumo exclusivo. Eu não posso pegar uma ramificação aqui da hidráulica que abastece o reservatório para mandar para casa. Não, eu tenho um consumo de água fria exclusivo. Então eu tenho um abastecimento aqui também exclusivo para o reservatório térmico. Eu desço, venho pela parte de baixo do reservatório e faço um cavalete, né, ou um sifão. Isso aqui é extremamente importante. Junto desse cavalete eu tenho uma válvula de retenção. Essa válvula de retenção ela permite que a passagem da água seja somente na direção aqui da esquerda para a direita. Por que isso? Eu não quero que essa água quente volte para cá e volte aqui aquecendo a minha caixa d'água. Esse sifão aqui também é para isso, pessoal. Por quê? Porque a água quente ela sempre quer subir. A água esquentou, ela ficou mais leve, ela vai para a superfície. Assim como um balão, se botar um balão dentro da piscina, o balão vai subir. Por quê? Porque ele é menos denso, ele é mais leve. Então, se eu faço esse sifão aqui, eu estou impedindo que essa água suba aqui para a caixa d'água fria. César, posso colocar só o sifão sem a válvula de retenção? Pode, mas pode dar problema também, né? Tudo é possível. Por quê? Imagina um dia que o pessoal viajou na casa e ficou o sistema parado, aquecendo. Esse reservatório aqui chegou em temperaturas, altas temperaturas, chegou, sei lá, 70, 80 graus. Essa água vai aquecer, né? Ela vai ter força para vir para cá e se não tiver uma válvula de retenção aqui, ela vai estar aquecendo o reservatório de água fria. E aí um outro erro, já comentando, o pessoal às vezes faz um pedaço aqui em PVC. E aí essa água quente vem aqui, derrete esse PVC e gera vazamento. Grande problema, né, pessoal? Então, o abastecimento aqui sempre em tubulação para água quente, assim como todo esse circuito aqui. Sistema de aquecimento solar com tubo a vácuo, sempre tubulação para água quente. PVC, PPR, PEX, cobre. Eu tenho um vídeo aí no canal explicando esses tipos de tubulações, você pode estar procurando aí. Então, pessoal, proteção aqui no abastecimento de água fria é a válvula de retenção e o cavalete. Muito importante. César, posso usar só a válvula de retenção e não usar o cavalete? Também não pode. Por quê? Porque essa válvula de retenção muitas vezes ela fica levemente aberta. Então ela não funciona 100%. Então ela vai mandar água lá para a caixa d'água e você vai estar perdendo energia. Beleza? Ok, abasteci o reservatório térmico. Agora eu vou abastecer o coletor solar. Eu posso pegar aqui da mesma ramificação que abastece, eu coloco um T e mando o abastecimento pelo caminho mais longo para o coletor, certo? Então o abastecimento do coletor ele é sempre com a maior perda de carga, né? Com a maior distância, né? A maior quantidade de curvas. Se possível, eu até desço essa tubulação por baixo do coletor e aí entro abastecendo. O que é a perda de carga, né? Às vezes alguém não conhece. Perda de carga é a resistência que a água encontra para percorrer a tubulação, né? Por atrito, a perda de energia, enfim. E o retorno dessa água para o reservatório térmico
ela tem que ser o mais facilitada possível. Por quê? Porque a água, quando ela aquece, ela vai querer subir, só que ela é preguiçosa. Se ela tiver uma mínima descida aqui para baixo, ela trava o sistema, e aí ocorrem vários problemas. Então, sempre o retorno do coletor com menor perda de carga, nunca descendo, certo? Se possível, curvas reduzidas, como curvas de 45 graus. O retorno, principalmente o retorno, pessoal, utilizar uma tubulação rígida, como o cobre, por exemplo. O PEX multicamada, aquele com alumínio, pode ser utilizado também, mas o melhor é o cobre. Por quê? É muito comum o pessoal colocar um PPR aqui, um CPVC nesse retorno aqui, e quando aquece isso aqui, ele fica mole. Ele fica mole, forma uma barriga aqui, um bolsão e trava o sistema. Aí temos tubo estourando, circulação que não ocorre, entendeu? Muitos problemas. Então, a alimentação sempre dificultada, se possível descendo, né? Porque essa água fria ela vai descer por gravidade, então não temos grandes problemas. E o retorno sempre vindo ascendente o mais fácil possível, para nós não termos perigo de travar essa circulação aqui, certo? O consumo de água quente, nesse caso, ele pode ser aqui, ele deve ser aqui pela parte superior, que é onde teremos o acúmulo da água mais quente, é na parte superior do boiler. Então a gente consome a água por cima. Aqui do consumo, a gente já tem aqui um respiro também, né? O respiro do boiler, é um respiro, o boiler é de baixa pressão, tem que ter o respiro, né? Para aliviar a pressão, enfim. E ter a expansão da água, né? Quando essa água aquece, além dela ficar mais leve, ela expande. Então, tem que ter esse respiro, pelo menos 1 metro acima da lâmina de água, para você não ter vazamento, né? Quando essa água expandir, ela vai subir aqui e vai respingar, né? Aqui, pessoal, temos aqui também uma opção de consumo de água quente pela boia de nível. A boia de nível nada mais é do que um pescador aqui, né? Você vai puxar a água por baixo, porém vai estar coletando a água aqui na parte superior, a água mais quente. Nesse caso, onde eu tenho o reservatório de desnível, que é o que? Um reservatório térmico embaixo e a caixa d'água acima em cima, eu não precisaria estar consumindo aqui pela boia de nível, mas eu coloquei a opção aqui, porque caso você faça uma pressurização no consumo, né, a chamada pressurização pós-boiler, é importante que você faça isso pela boia de nível, porque se você colocar um pressurizador aqui puxando essa água, ele vai puxar o ar aqui do respiro e você vai ter problemas com a bomba, vai ter ar no sistema, enfim. Então é isso aí. Esse sensor 3 aqui no consumo, né? Você pode ter um sensor aqui, por exemplo, com um controlador, para fazer a leitura da água de consumo e acionar o apoio elétrico, né? Ou, se você não quiser usar um controlador e um sensor, você pode ter o apoio elétrico sendo acionado por um termostato próprio do boiler, né? Acho que é isso aqui. Beleza. Aqui um detalhe, né? Essa tubulação de retorno aqui, pessoal, o retorno aqui do coletor para o boiler é muito crítico, né? Então, além de eu ter que utilizar uma tubulação rígida, com menor perda de carga, eu não posso ter uma tubulação muito longa, senão vai ter muita perda de carga. Então, o máximo aí bacana é 4 metros de distância aqui, né, dessa tubulação aqui. Aqui é bacana e importante ter também um desnível mínimo entre a parte de cima do coletor e a parte de baixo do reservatório, um desnível mínimo aí de 20 centímetros, para a gente ter uma boa circulação aqui, uma boa força dessa água subindo para o reservatório, certo? Então, e aqui é claro, né, pessoal, muito importante é saber qual que é a pressão desse sistema. Então lembre-se, é um sistema de baixa pressão. Esse coletor e esse reservatório térmico, ele suporta uma pressão máxima aí de 5 MCA, 5 metros de coluna d'água. O que isso significa? Significa que da ponta inferior do coletor até a lâmina de água eu não posso ultrapassar 5 metros.
né? Porque o que é a pressão que ocorre aqui na ponta desse coletor? A pressão aqui, ela nada mais é do que toda a força gerada por todo esse nível de água aqui em cima, que é desde a superfície da caixa d'água fria aqui até aqui embaixo, né, pessoal? Então, não pode passar de 5 metros. Beleza? Então, essa é a circulação natural. Acessórios para esse tipo de sistema, né, pessoal? Então, aqui nós temos o registro, né? Então, o registro vai ter que ter aí na entrada e saída do boiler, do coletor, né? Para manutenções. União. Então, se você tiver aí mais de um coletor para você ligar um no outro, precisará de uma união. Um controlador, caso você queira controlar a resistência elétrica por um controlador, você pode utilizar um como esse, por exemplo. Válvula de retenção, né? Tem a horizontal e a vertical. Essa é a vertical e essa é a horizontal. Ela vai aqui, né, na alimentação de água fria do boiler. E esse aqui é uma peça chamada misturador externo. O que é isso aqui? Muitos de vocês talvez não conheçam. Ela é uma peça para ser utilizada em casas que não possuem rede hidráulica para água quente, né? Como eu falei para vocês, né, é obrigatório ter rede hidráulica de água quente numa casa com sistema de aquecimento solar. Então, nesse caso aqui, para a gente não ter que quebrar o banheiro, né, o azulejo do banheiro, enfim, aqui ele permite que você venha, por exemplo, com a água quente pelo forro, né? Então você passa a tubulação pelo forro, e aí ela faz somente um furo no teto, onde desce a água quente por aqui. Vai ter um T aqui no encanamento do chuveiro. Então aqui entra a água quente e da parede vem a água fria. Então você vai ter o registro da água fria na parede e o registro de água quente é esse aqui que vem de cima. Então é bem bacana essa solução aqui, né? Isso tem também para torneira de cozinha, banheiro, enfim. Tem essa solução também. Se chama misturador externo. Então aqui eu tenho um outro exemplo, né, de circulação natural, porém agora com dois coletores horizontais. E tenho também aqui o reservatório térmico em nível com a caixa d'água. Ou seja, eles estão basicamente em nível, a sua base, né? Porém, a lâmina d'água da caixa d'água fria é bacana que esteja um pouco acima do reservatório, né? Então, como que funciona aqui? Para esse arranjo de caixa d'água e reservatório, é obrigatório que o consumo seja pela boia de nível aqui, pessoal, né? Por quê? Porque vamos imaginar que falte água e comece a baixar o nível aqui, né? Se eu estiver consumindo aqui por cima, se o nível da caixa d'água ou do boiler estiver aqui, eu não consigo consumir mais, né? Como que eu vou puxar água daqui de cima? Não tem como, né? Então é obrigatório aqui um reservatório de nível, né? Que vai vir com essa boia de nível ou pescador, como é conhecido. Então assim, esse arranjo aqui, pessoal, ele não é o ideal. Porém, vai ter casos aí de residências, de instalações que não tem o que fazer, né? Só tem espaço para o reservatório térmico ao lado da caixa d'água fria. Porém, nesse exemplo aqui, nós temos a possibilidade de estar com os coletores abaixo do reservatório térmico, pelo menos 20 centímetros aqui de desnível, certo? Então, vamos fazer a leitura desse sistema aqui desde o início. Então, temos o consumo da água fria da casa exclusivo, alimentação exclusiva para o reservatório térmico, né, para o solar. Vamos ter toda a tubulação para água quente aqui no sistema, né? Então eu vou ter aqui nesse caso, né, como, claro, a representação aqui não está tão fiel, mas aqui imagine que eu tenho o chão aqui, né? Então esse cavalete eu não consigo fazer ele por baixo aqui, né? Então aqui o cavalete é invertido, que aí imagine, desconsiderem que aqui está abaixo, né? Imagine que o nível está aqui e essa tubulação está passando aqui. Essa tubulação está passando aqui.
Então aqui a água quente ela vai vir até aqui, ela pode até subir aqui, né? Porém ela não vai descer, ela não vai querer descer porque a água quente ela fica mais leve e só quer subir. Então este cavalete aqui é importante. Além do cavalete, eu tenho a válvula de retenção, duplo sistema de segurança para que a água quente do reservatório térmico não volte para a caixa d'água fria. Aqui eu já tenho uma alimentação do coletor também, sempre por um caminho mais longo com maior perda de carga. E aqui, para alimentar esses dois coletores horizontais, eu tenho que fazer um balanceamento hidráulico. Ou seja, eu preciso que a água que chegue aqui, ela seja distribuída para os dois coletores de forma igual, com a mesma pressão, a mesma vazão. Para isso, a distância daqui até a entrada do coletor tem que ter a mesma perda de carga, ou seja, a mesma distância, a mesma quantidade de conexões. Então, eu venho com essa tubulação até o meio aqui, e aí eu distribuo de forma igual para os dois coletores. O retorno igual, eu tenho que ter aqui esse garfo, né, vamos chamar assim, eu tenho que ter essa distribuição de forma homogênea. Vejam que aqui a gente já prefere trabalhar com curvas suavizadas de 45 graus para reduzir essa perda de carga do retorno, né? E claro, tubulação rígida aqui, sempre ascendente para o reservatório térmico. Beleza? E essa distância aqui menor que 4 metros. Essa distância de tubulação. O consumo da água quente, obrigatório pela boia de nível, né? Já expliquei. Respiro, o respiro fica lá em cima, aonde seria o consumo no reservatório normal. Nós temos aqui o respiro, certo? Sem nenhum registro. Jamais coloquem um registro entre o respiro e o boiler, tá? Porque se alguém for lá e fechar o registro, você não tem respiro e aí você tem uma panela de pressão e isso pode gerar um desastre. Posso ter também um controlador com um sensor para saber qual a temperatura do boiler e acionar um apoio elétrico, né, como uma resistência aqui. Beleza? Então essa é a circulação natural com reservatório em nível com a caixa d'água e coletores horizontais. Acessórios para essa instalação, também uma união para coletores, registro, válvula de retenção, controlador caso seja a preferência do cliente, o misturador caso seja necessário, o misturador externo, e obrigatório a boia de nível. Então essa é a boia de nível, ela tem uma articulação de borracha aqui, essa haste aqui ela vai estar trabalhando, né, dentro do reservatório conforme o nível do reservatório, né? Então ele encaixa nessa ponta aqui e essa parte que coleta água nesse rasgo aqui. Então essa boia ela fica trabalhando aqui conforme o nível da água. Então, modos de operação do SAS, do sistema de aquecimento solar. Então eu posso ter, né, um circuito direto, que é esse exemplo aqui, esses exemplos que eu mostrei, onde a água que eu vou consumir é a mesma que passa nos coletores. E eu também posso ter um circuito indireto. O que é isso, César? O circuito indireto eu vou ter um trocador de calor entre o reservatório e o coletor. Então de um lado vai entrar água quente, que vem do coletor, do outro lado entra água fria, que vem do boiler, fria entre aspas, né? E aí vai haver uma troca indireta de calor aqui, sem ter contato. E aí, claro, vai precisar ter bombas aqui. E aí você não tem a água do boiler entrando no coletor. Então aqui no caso, né, nós teríamos aqui, em vez dessa tubulação e essa vir direto para o reservatório, nós teríamos o encontro aqui em um trocador de calor. Isso é bacana para talvez no local que tem uma água muito agressiva, você preserva o coletor, né? Você pode estar trabalhando também, por exemplo, com um sistema aqui todo de alta pressão, reservatório de alta pressão, sistema pressurizado, porém um coletor de baixa pressão aqui, trocando calor de forma indireta com o boiler, Mais para frente eu posso estar fazendo um vídeo exclusivo falando sobre isso,
mas só para mostrar para vocês aqui que tem essas possibilidades. Então, problemas comuns aí com sistemas de circulação natural de baixa pressão. Então aqui são os exemplos que eu trago para vocês aqui, pessoal. Deixa eu arrumar isso aqui. Então o que nós temos aqui? Aqui, ó, aqui nós temos a imagem do reservatório com a caixa d'água e aqui a imagem do coletor, né? Isso aqui, pessoal, é uma circulação natural. Então o que nós temos aqui? Vejam que aqui eu tenho a alimentação da água fria. Veja que ela está sendo compartilhada aqui com uma alimentação que vai para um outro lugar aqui. Então isso aqui já está errado. Precisamos ter uma alimentação aqui exclusiva para o coletor, para o sistema solar, né? Aqui eu não estou vendo uma válvula de retenção. Seria importante ter aqui também uma válvula de retenção. Temos aqui também uma tubulação de PVC, isso aqui também pode ser um problema, né? Teria que ser tudo de cobre aqui, ou PPR, enfim. Temos aqui é o consumo da água quente, né? Tem o respiro, ok, beleza. Aqui provavelmente é o retorno do coletor, né? Aqui retorna a água. Aqui, além de ser alimentação, temos a alimentação do coletor. Beleza, aqui ok. Vamos ver aqui no coletor. O que nós temos de problema aqui, pessoal? Vejam, aqui provavelmente é a alimentação do coletor e aqui é o retorno. Primeiro, esse retorno aqui, vejam que essa tubulação esquentou, amoleceu, ela está descendo. Então a água quente, ela sempre quer subir. Aqui ela encontra dificuldade para subir em direção ao reservatório térmico. Então aqui nós temos um problema. Essa tubulação tinha que ser um cobre que venha reto, subindo em direção ao reservatório térmico. Se não é possível fazer isso, tem que ter bombinha, né, pessoal? Tem que ter um controlador diferencial de temperatura fazendo a circulação desse fluido aqui. Essa válvula eliminadora de ar aqui também não precisaria. Então, esse aqui é um problema. Essas imagens aqui eu recebi porque houve um problema nessa instalação aqui. Justamente isso, esse é o maior problema. Nós não estamos tendo a circulação natural de forma efetiva, porque aqui tem dificuldade para a água retornar para o boiler. Aqui nós temos também um coletor horizontal com pouca inclinação. Provavelmente está com pouca inclinação, seria bacana elevar um pouco mais esse coletor para nós termos uma maior eficiência do equipamento. E aí, claro, provavelmente seria necessário aqui uma circulação forçada com uma bombinha. Esse talvez seria o ideal para esse sistema. Beleza? Então, pessoal, esse é um problema muito comum. É essa negligência aqui com a hidráulica da alimentação e o retorno do sistema, do aquecedor, que gera esse travamento aqui da circulação natural. O sistema não funciona, estoura tubo, tem excesso de pressão aqui, vários problemas, ok? Outro exemplo, aqui é também um sistema de circulação natural. Temos aqui a alimentação, né, e o retorno. Provavelmente o retorno é esse aqui e a alimentação vem aqui pelo outro lado. O que está errado aqui, pessoal? O que vocês me dizem? 10 segundos aí para vocês pensarem enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Uma circulação natural, pessoal, a água quente ela quer subir. Como que ela vai descer aqui e retornar para o boiler? Olha a distância que está, uma distância muito longa. Para essa água querer descer aqui e ir para o reservatório, tem que ter muita força aqui. A água tem que aquecer num nível que ela vai ter que ir para um lugar, entendeu? Então o que aconteceu aqui, ó? Não sei se vocês conseguem enxergar, um tubo quebrado, né? Estourou o tubo. Elevou tanto a pressão aqui que estourou o tubo. Também temos aqui uma tubulação de cobre sem isolamento térmico. Qual a lógica de eu ter um gerador de calor se eu tenho uma parte aqui que perde calor? O cobre é um excelente condutor de calor. Vocês verem um vídeo aí que eu falo sobre tubulações, vocês vão ver aí que eu falo sobre isso. Tem que ter isolamento térmico. Então isso aqui, pessoal, um erro gravíssimo. Essa instalação aqui, como que foi feita?
tinha um coletor de placa plana, o cara arrancou o coletor de placa plana e somente colocou o coletor de tubo a vácuo. Isso é comum do pessoal fazer isso sem conhecimento. O que acontece, pessoal? Em alguns casos a placa plana funciona desse jeito mesmo errado, porque o que acontece? A placa plana, elas são tubulações de cobre, uma serpentina de cobre, que a água vai aquecer ali, vai gerar pressão, não vai estourar esse cobre, né? Tem que ter uma pressão muito elevada para esse cobre estourar. Então essa água aquece a uma temperatura muito alta, para daí sim ela ter força para retornar. Mas até ela aquecer nessa temperatura, ela já perdeu muito calor para o ambiente, ela tem uma ineficiência de absorção, enfim, um sistema aqui todo errado, pessoal. Nesse caso aqui, tinha que ter uma circulação forçada com uma bombinha, ok? Aqui um outro exemplo, né, da circulação natural. Então o que nós temos aqui? A alimentação do coletor sai da parte de baixo do reservatório. Um detalhe, pessoal. Por que eu pego a alimentação do coletor sempre por baixo, no boiler? Porque aqui nós temos a água mais fria. A eficiência de um coletor solar, ela é maior quando eu injeto água fria. Quanto mais fria eu injeto a água no coletor solar, maior a eficiência dele, certo? Certo, então por isso que eu já pego a água mais fria para vir aqui para o coletor. Vocês observarem nos desenhos que eu fiz antes, eu já pego direto da alimentação. Em alguns casos eu já pego direto da caixa d'água, né? Se está abastecendo ali, já vai direto para o coletor a água mais fria. Então, a alimentação pelo caminho mais longo vem e entra dentro do coletor. Retorno ascendente direto para o reservatório. Aparentemente, pessoal, isso aqui está certo, né? Tá certo. Porém, o que acontece aqui? A água, quando ela aquece, ela tem que escolher um dos lados para retornar pro boiler, certo? Ela vai aquecer, ela vai ficar mais leve, ela vai buscar um caminho. Nesse caso aqui, a perda de carga da alimentação e do retorno do coletor ficou muito semelhante. Então a água, ela fica meio, eu vou por aqui, enfim, ela não vai para lugar nenhum, certo? E aí trava o sistema, você tem ineficiência, não aquece muito o boiler, pode estourar tubo, né? Por que ocasionou isso aqui, né, pessoal? Então veja, a água ela aqueceu, subiu aqui para o cabeçote, ela tem livre caminho aqui, ó, tá na mesma altura, ela tem livre caminho para vir para cá e entrar aqui no boiler. Assim como ela tem livre caminho para subir e entrar no boiler. Aqui, pessoal, aparentemente está tudo certo, mas o problema está aqui, ó, ele está no mesmo nível. Então o que eu indiquei para o instalador fazer aqui para resolver esse problema? Ele vir com essa tubulação por baixo aqui do coletor, né, e entrar aqui. Então você causou tipo um cavalete, né? Um cavalete, então quando a água esquentou aqui, ela não vai querer descer para daí vir para o reservatório. Ela vai direto querer subir aqui, né? Nesse sentido aqui. Então, mais uma vez, pessoal, esse é o grande segredo de um sistema de circulação natural. É você projetar e instalar muito bem a alimentação do coletor e o retorno, certo? Alimentação, maior perda de carga possível. Retorno, menor perda de carga possível. Certo, pessoal? Beleza. Então, eu vou fazer um projeto, vou instalar um sistema de aquecimento solar de baixa pressão numa casa e eu fui lá, olhei onde é que está a caixa d'água fria. Eu consigo colocar o boiler, o reservatório térmico lá abaixo da caixa d'água fria, beleza? Porém, eu não tenho espaço para colocar o meu coletor solar abaixo do reservatório térmico. Ele vai ficar acima. Então, nesse caso, teremos um sistema de circulação forçada, pessoal. Então, o que é isso? Então, a força para movimentar a água entre coletor e boiler é oriunda de uma bombinha de circulação, que é comandada por um controlador diferencial de temperatura. O que é, César, esse controlador? Então, nós vamos ter pelo menos 2 sensores. Por nomenclatura, a gente chama de sensor 1,
o sensor que fica na saída do coletor e temos o sensor 2 que fica aqui na parte inferior do reservatório, que vai me dizer qual que é a temperatura da água que está indo para o coletor, certo? Então, como que funciona? Vai ter a leitura dessas duas temperaturas e eu vou programar lá no meu controlador, por exemplo, um diferencial de temperatura para ligar a bomba. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu vou programar um diferencial para ligar a bomba. Por exemplo, um diferencial entre sensor 2, né, reservatório térmico, e coletor, um diferencial de 8 graus. Então esse coletor vai aquecer. Quando ele tiver 8 graus mais quente que a água do boiler, ele liga a bombinha e começa a circular essa água aqui, coleta o calor e envia para o reservatório térmico. E aí eu programo um diferencial para desligar a bomba. Por exemplo, diferencial para ligar 8, diferencial para desligar 4. Então quando tiver uma diferença de 4 graus aqui, ele desliga a bombinha. Aí o coletor começa a aquecer de novo, quando der o diferencial, ele liga a bombinha. Então, essa bombinha não pode ficar 100% do tempo ligada, né? Ela vai ligar de vez em quando, ok? Então aqui, né, eu tenho um reservatório térmico em desnível com a caixa d'água. Então eu tenho aqui alimentação para casa, alimentação de água fria para casa exclusiva, alimentação do sistema solar exclusivo. Eu vou ter aqui o meu sifão com a válvula de retenção, né, meu cavalete, alimentando o reservatório térmico. Da parte inferior aqui, né, eu vou mandar água mais fria para o coletor. Eu vou ter a minha bombinha de circulação, a hidráulica de alimentação para o coletor sempre pelo lado mais longe, né? Após a bombinha de circulação, eu coloco uma válvula de retenção para que essa água nunca faça esse sentido contrário. Ela sempre tem que fazer esse sentido aqui, certo? Que é o sentido que eu projetei. Eu coloco, em alguns casos eu posso fazer um cavalete na entrada e na saída do coletor para manter isso aqui sempre cheio, né? Principalmente se esses coletores ficarem acima da caixa d'água, né? Então bacana esse cavalete aqui na entrada. O da saída é obrigatório, porque aqui você coloca o cavalete com as válvulas. Então o que acontece? O ar do sistema, vapor possivelmente gerado, se concentra na parte mais alta e a válvula eliminadora de ar vai fazer o serviço de expurgar esse ar. Então, nesse sistema de circulação natural, é obrigatório ter essas válvulas. Uma válvula eliminadora de ar, que vai eliminar o ar do sistema, e uma válvula quebra-vácuo. O que é a válvula quebra-vácuo? Qualquer pressão negativa que houver dentro do sistema, ela vai abrir e deixar entrar ar, né? Essa válvula quebra-vácuo é obrigatória principalmente se o coletor está acima da caixa d'água fria, né? Então é importantíssimo essas duas válvulas aqui. E o sensor 1, né, para fazer a leitura do coletor aqui, leitura de temperatura. O consumo aqui, né, do reservatório térmico, ele vai ser pela parte superior, né? Temos aqui um respiro, sistema baixa pressão, né? E caso eu faça uma pressurização pós-boiler, né, eu faço o consumo pela boia de nível. O sensor 3, ele vai ser caso eu tenha um controlador com 3 sensores, né? Aqui é obrigatório ter esse sensor 2 e 1, né, porque é circulação forçada. E eu posso ter a opção com 3 sensores para ele me dizer qual que é a temperatura de consumo da água e acionar o apoio elétrico também. Ok? Pessoal, se eu não utilizar essa válvula quebra-vácuo aqui, isso é uma coisa bastante negligenciada. O pessoal coloca somente a válvula eliminadora de ar e esquece a quebra-vácuo. Então, o que pode acontecer se eu tiver esse coletor acima da caixa d'água sem a válvula quebra-vácuo? Então, prestem atenção. Essa bombinha vai ligar, ela vai enviar água para os coletores. Vai estar circulando a água aqui, certo? Quando der o diferencial para desligar a bomba, essa bombinha vai desligar. Essa água que está aqui nessa tubulação, ela vai descer para o reservatório térmico. Ela vai descer
E quando ela desce aqui, ela gera uma sucção no coletor, né? Então o que vai acontecer? Os tubos a vácuo vão ser jogados para dentro do cabeçote. Quando essa bombinha ligar novamente, ela joga o tubo para fora. Então vai ocorrer uma movimentação desse tubo conforme a bomba liga e desliga. Isso gera quebra de tubo, né? Fadiga aqui nos tubos. Então essa válvula quebra-vácuo, quando gerar essa sucção aqui, ela vai abrir e vai deixar entrar ar. Então é importantíssimo essa válvula quebra-vácuo. Ok, pessoal? Eu vou mostrar daqui a pouquinho problemas que ocorrem por essa negligência da válvula quebra-vácuo. Acessórios, então, para o nosso sistema com circulação forçada. Então, obrigatório ter o controlador diferencial de temperatura, a bomba de circulação, né? Essa bomba de circulação, a potência dela vai depender de quantos coletores eu tenho aqui. Se for um sistema aí de 2, 3 coletores, uma bombinha pequena normal de circulação de 3 velocidades dá conta. Se eu tiver um sistema muito grande com vários coletores, aí existe um valor aí que eu posso passar para vocês, que é vazão de 6,5 litros por minuto para cada coletor, independente do tamanho. Se eu tenho 10 coletor, 65 litros por minuto essa bomba. A vazão dessa bomba aqui nessa altura, né? Então aí a pressão, qual que vai ser a potência vai depender da curva vazão-pressão que vocês vão escolher lá junto com o fornecedor, certo? Porque aqui, pessoal, essa água que vai vir aqui para os coletores, ela não pode ter uma vazão muito rápida, né? Muito veloz, porque aí ela vai passar reto aqui no cabeçote, né? Não vai dar nem tempo dessa água cair para dentro dos tubos, a água quente subir e ir em direção ao reservatório. Então ela tem que passar de forma razoavelmente lenta aqui dentro, né? E se ela passar muito devagar, pode ser que não tenha força também para voltar. Então 6,5 litros por minuto é uma média aí de indicação, certo? Aqui nós temos também, além da bomba de circulação e do controlador, eu preciso ter a válvula eliminadora de ar, né? Esse é um exemplo, tem outras. Válvula quebra-vácuo, tem gente que usa também a válvula de retenção invertida em 45 graus, também pode ser. A própria válvula de retenção na alimentação da água fria, registros, união e, se necessário, o misturador externo, ok? Problemas comuns. Então aqui, pessoal, é um exemplo, né? Podem ver aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Olha esse exemplo aqui. Aqui é um exemplo onde os tubos foram sugados para dentro do cabeçote. O que gera isso, pessoal? Acabei de explicar. Falta de válvula quebra-vácuo. Então, nesse caso aqui, nós temos esses coletores instalados com circulação forçada acima da caixa d'água também. Eles estão acima do reservatório e da caixa d'água. Eles não instalaram a quebra-vácuo. No momento que a bomba desliga, essa água que está na tubulação aqui, ela desce para o reservatório e succiona esses tubos aqui. Isso gera quebra de tubos, enfim, vários problemas. Aqui, problema comum também, pessoal. Aqui, o problema aqui é esse vazamento. Eu não expliquei para vocês aqui nessa aula que eu estou passando para vocês, mas vou explicar agora. Quando nós fazemos um sistema de aquecimento solar, pessoal, aquela norma que eu mencionei no começo, ela trata de questões de segurança. Então, o sistema de aquecimento solar, tanto a bomba quanto o reservatório térmico, é necessário que tenha uma área de impermeabilização, uma área impermeabilizada no caso, para que caso ocorra um vazamento, não entre água para molhar os móveis da casa, danificar um gesso, inundar a casa, né? Então é muito importante que tenha uma área de impermeabilização. Então aqui, pessoal, teria que ter uma chapa, né? Uma bacia de aço, alumínio, enfim,
com um extravasor lá para a calha de escoamento da casa, né, pessoal? Então, já vi casos de ocorrer um vazamento em um reservatório térmico, prejudicar o gesso da casa, essa água cair e danificar um guarda-roupa de 10 mil reais, um piso de madeira de 20 mil reais, de uma madeira lá do egípcia, sei lá. Então essa negligência aqui pode trazer muitos prejuízos, tá? Então eu quis trazer essa imagem aqui porque é um assunto muito importante. Aqui temos um outro exemplo de um sistema de circulação forçada. Temos bombas aqui de baixa pressão. Qual é o problema aqui? Primeiro, aqui na parte superior deveria ser o consumo, né? Temos aqui um respiro, porém aqui esse consumo está interligado com uma outra conexão aqui. Veja que aqui já vem esse consumo, passa por uma bomba. Percebemos que aqui tem uma pressurização pós-boiler. Provavelmente o problema que ocorreu aqui, ele estava puxando, ele deveria puxar a água mais quente aqui, porém, como não utilizou o consumo pela boia de nível, ele estava puxando o ar, aí ele resolveu puxar aqui de uma conexão mais baixa, então ele também está puxando uma água mais fria aqui. O cara fez uma gambiarra, né? O que deveria ser feito aqui? Um consumo por uma boia de nível. Provavelmente esse reservatório ele não é de nível, não tem a opção para colocar uma boia de nível aqui. Então o consumo deveria sair daqui pela boia de nível e ir em direção às torneiras e chuveiros. E aqui somente o respiro. Então aqui é o primeiro erro. Outro erro, esse respiro aqui, pessoal, olha aqui aonde que ele está saindo. Em vez de ser um respiro aberto para a atmosfera aqui, o rapaz colocou uma válvula eliminadora de ar. Então nós temos aqui um sistema fechado. Isso aqui também é um problema. O sistema é de baixa pressão, não pode ter nada aqui obstruindo o respiro. Então isso aqui é um grande problema. E é basicamente isso, pessoal. Então aqui uma gambiarra no consumo, né? Não houve uma pressurização pós-boiler sem utilizar a boia de nível e o cara colocou um respiro colocou uma válvula eliminadora de ar no respiro. Então aqui, pessoal, a pressurização pós-boiler que a gente mencionou anteriormente, ela é a pressurização da rede de consumo apenas, né? Você tem um sistema de aquecimento solar de baixa pressão, porém você pressuriza somente o consumo, né? A rede hidráulica de água fria e a rede hidráulica de água quente. Não é a solução mais ideal, né? Ela pode ser que não atenda todos os tipos de metais, né? Torneiras, enfim, torneiras gourmet de alta pressão, mas ela dá uma resolvida básica aí, né? É uma gambiarra, vamos dizer assim, para um sistema de alta pressão. Então aqui, como que funciona? Eu vou pressurizar a rede de água fria e a rede de água quente. Então eu vou precisar de 2 pressurizadores com pressostato. Então é 2 unidades dessa daqui, ok? O pressostato, ele é a peça que vai fazer a leitura da pressão e comandar o acionamento da bomba. Por exemplo, você vai ter a bomba desligada, né? Quando não tiver ninguém usando a torneira ou o chuveiro, enfim. Quando você abre a torneira, esse pressostato vai fazer a leitura que caiu a pressão. Automaticamente ele manda energia, manda o comando para a bomba ligar e pressurizar. E aí começa a sair água com pressão. Em muitos casos é utilizado o pressurizador com o fluxostato. Em alguns casos o fluxostato não funciona, pessoal. Por quê? Porque às vezes você tem a água do reservatório térmico muito quente. E aí você vai abrir só um pouquinho a água quente para misturar lá com a água fria no teu chuveiro. E às vezes você abriu tão pouco a água quente que o fluxostato não percebe, ele não tem essa sensibilidade de perceber esse fluxo. Então como você abriu mais a água fria, ele vai pressurizar somente a rede de água fria e a rede de água quente não. Então você vai estar com o chuveiro frio, automaticamente você vai abrir um pouco mais a água quente, aí o fluxostato vai
perceber o fluxo, vai ligar a bomba, só que aí você vai estar vindo muito água quente. Aí você vai lá, fecha um pouquinho a água quente, ele desliga a bomba. E assim fica um negócio que você não consegue fazer a boa mistura da água, né? Então, se às vezes você, em algum momento você foi lá num hotel que é muito difícil misturar, você não consegue misturar, ou água muito quente ou água muito fria, provavelmente eles estão utilizando um fluxostato ao invés do pressostato, certo? Então, pressurização pós-boiler, eu preciso ter duas bombas iguais e com pressostato, né? Uma na rede de água fria, outra na rede de água quente. Eu só consigo ter uma boa mistura da água fria e quente com pressões semelhantes. Então aqui algumas dicas, né, para você dimensionar essa pressurização pós-boiler. Essas dicas eu peguei em outro curso que eu participei como aluno. Então, como eu falei, é necessário duas bombas iguais. Essas bombas do mercado, né, podem não permitir o correto funcionamento de peças sanitárias, né, metais como torneira gourmet, chuveiros de alta pressão, né? Então, como eu disse, a pressurização pós-boiler, ela não é a solução ideal, ela é, digamos assim, um quebra-galho, né? Em alguns casos ela não vai ser eficiente. Porém, para dimensionar as bombas, então, eu posso estar considerando o consumo simultâneo de todos os chuveiros. Por exemplo, se eu tenho dois chuveiros, eu vou considerar que os dois estão abertos ao mesmo tempo. Então eu posso considerar aí uma média de vazão para cada chuveiro de 15 litros por minuto. É uma vazão bem considerável. E escolher um pressurizador que consiga manter pelo menos 20 MCA de pressão com a vazão das duas duchas abertas. Então, por exemplo, se eu tenho lá duas duchas, eu vou pegar um pressurizador que me atenda a 30 litros por minuto com 20 MCA de pressão. Ok, pessoal? Tá, mas César, como que eu dimensiono essa potência da bomba, né? Eu tenho a vazão, eu tenho a pressão, como que eu dimensiono? Então, toda bomba, ela vai ter esse gráfico aqui no seu manual, que é o gráfico de desempenho. É um gráfico que me traz no eixo Y a pressão em MCA, talvez esteja em outra unidade, basta você converter, e no eixo X eu tenho a vazão em litros por minuto. Então, por exemplo, nesse caso aqui de duas duchas, eu preciso 30 litros por minuto com 20 MCA. Então, nesse caso aqui, né, os 20 MCA eles estariam aqui. Eu precisaria de 20 litros por minuto. Eu não teria... aqui são três bombas, né? A primeira curva, a segunda curva e a terceira. A primeira curva é uma bomba de 1/4 de CV, a segunda é uma bomba de meio CV e a terceira um outro modelo de meio CV. Nesse caso aqui, né, aqui eu precisaria 20 MCA com 20 litros por minuto. Nenhuma dessas bombas daria certo, né? A que mais se aproximaria seria essa bomba aqui, né, essa superior aqui. Mas então eu teria que utilizar um outro catálogo, umas outras bombas. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que eu preciso ter uma pressão de 10 MCA numa vazão de mais ou menos 50 litros por minuto. Então, essa bomba aqui estaria próximo disso, né? Então, é por esse gráfico que eu vou dimensionar minha bomba. O mesmo vale para dimensionar uma bomba lá para minha circulação forçada, né? Então, no caso, a pressão ela vai ser a altura da bomba até a entrada do coletor, né? Então essa vai ser a pressão que eu preciso ter para mandar aquela vazão naquela altura. Então, por exemplo, se eu tivesse lá uma altura de, vamos falar aí, 14 metros e eu precisasse de uma vazão de 40 litros por minuto. Então eu vou pegar essa segunda bomba aqui, né? Uma altura de 14 metros com uma vazão de 40 litros por minuto. Essa bomba seria suficiente lá para o meu sistema. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido claro aí. Qualquer coisa vocês comentem aí algum assunto desse aulão que vocês preferem que eu vá tratar com mais calma, e eu vou estar fazendo novos vídeos, ok? Beleza, César. Entendi. Agora eu quero saber como é que eu vou dimensionar quantos coletores e qual o volume de reservatório eu vou utilizar na minha casa, lá no meu projeto.
Então, o primeiro passo é uma visita no local da instalação, local do projeto. É importantíssimo, não existe vender, instalar, projetar um sistema de aquecimento solar sem ir lá fazer uma visita. O que nós precisamos saber? Entender aonde está a caixa d'água, qual que é o espaço que eu tenho para colocar os coletores, aonde eu posso colocar o reservatório térmico, né? Isso vai influenciar se eu vou ter um sistema de circulação natural ou forçada, né? Então, um outro detalhe, os coletores eles têm uma maior eficiência apontando eles para o norte, apontados para o norte com uma inclinação de pelo menos 20 graus. A inclinação ideal é a inclinação aí da latitude do local mais 10 graus. Por que esses mais 10 graus? O mais 10 graus ele vai favorecer o inverno, né? Imagine que eu tenho o sol aqui e o meu coletor aqui. No inverno esse sol está um pouquinho mais baixo, então eu dou uma inclinadinha no coletor para dar uma privilegiada, certo? Então tudo isso eu tenho que ver antes de dimensionar e projetar o meu sistema. Então eu tenho que verificar também a área disponível para os coletores, para me saber se vai ser circulação natural ou forçada, ver se tem um sistema de apoio a gás ou se já tem um fogão a lenha com serpentina. Então, ou eu vou utilizar mesmo o apoio elétrico do boiler, né? Eu tenho que ter esse estudo. Entender qual que é o tipo da água, né? Se eu vou ter que utilizar um reservatório com material mais resistente ou não. Verificar aí questões de segurança, né? Se o peso dos coletores, do reservatório térmico, né? Se a estrutura do local resiste a esses pesos. Então tudo isso eu tenho que ir levantando, ok? E aí, para mim dimensionar os meus coletores, né? E a quantidade de água do meu reservatório, eu vou precisar, pessoal, entender a demanda da casa. Então, por exemplo, quais são algumas informações básicas, além dessas que eu já citei, que eu preciso interrogar o cliente, né? Fazer um questionário. Por exemplo, qual que é o número de banhos por dia, né? Qual que é o número de banhos por dia que serão tomados na casa? Qual que é o tempo médio de banho, né, em minutos que o pessoal toma na casa? Então, é diferente eu ter um banho Então, é diferente eu ter um banho de 10 minutos e um banho de 20 minutos, né, pessoal? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar investigando. Outra coisa, qual que é a vazão, né? Qual que é a vazão em litros por minuto das duchas, né? Então, é diferente eu ter uma ducha com uma vazão de 8 litros por minuto ou eu ter uma ducha com uma vazão de 20 litros por minuto. Então eu vou ter um consumo muito maior, né? Então, com essas informações aqui, você vai calcular o volume do reservatório em litros, né? Em litros. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o número de banhos, eu vou multiplicar pelo tempo em minutos, né? Do tempo de banho, e vou multiplicar pela vazão, né? Em litros por minuto, né? A vazão em litros por minuto. E o que eu vou ter aqui, né? Minuto com minuto corta, eu vou ter o volume em litros, né? Eu vou ter o volume em litros. Por exemplo, qual que é a conta básica aí, né? A conta padrão que funciona na maioria dos casos. Eu considerar, por exemplo, vamos usar um exemplo de uma casa com 3 pessoas. 3 pessoas com um banho de 10 minutos, com um chuveiro com uma vazão, que é uma vazão bacana, de 10 litros por minuto, né? Então eu vou ter aí, né, 3 vezes 10 vezes 10, 300 litros, certo? Essa é a conta padrão. E o que isso me traz, né, essa conta padrão? Essa informação aqui. Então, geralmente, um reservatório térmico, ele vai ser 100 litros de água por pessoa. Nesse caso aqui, eu considerei 3 pessoas, 300 litros de água, certo?
Porém, pessoal, essa é uma média para você se balizar, ok? Você ainda vai fazer o estudo para você ver se o pessoal na casa, em vez de tomar um banho de 10 minutos, eles não tomam um banho de 20, se a vazão da ducha, ao invés de 10, não é 15, 20, entendeu? Então você vai ter que ir aumentando o volume de reservatório, ok? Beleza, César, eu entendi como que eu dimensiono o reservatório térmico. E agora, como que eu faço para saber quantos coletores eu utilizo? Existe também uma regra padrão aí, que é eu considerar de 10 a 15 litros de água por tubo para cada... de 10 a 15 litros de água por tubo, né? Então, por exemplo, eu tenho um reservatório de 300 litros. Então, eu vou dividir esses 300 litros de água por 15, né? E ele vai me dar quantos tubos eu preciso, certo? Isso para uma região mais fria. Se for uma região mais quente, eu posso estar utilizando 13, 14, até 15 litros de água do reservatório para cada tubo, ok? Essa é uma conta média, assim. Agora, eu vou ter um dimensionamento de um projeto grande para um hotel, para uma indústria, então eu posso estar utilizando uma planilha de dimensionamento. Por exemplo, a planilha da Ecologic, caso eu trabalhe com coletores da marca Ecologic, eu posso utilizar a planilha da empresa X, se eu trabalhar com os coletores da planilha X. Eu posso estar desenvolvendo uma própria planilha para mim também, certo? Eu posso ensinar vocês a fazer isso, se vocês quiserem, deixa um comentário aí que eu faço um vídeo especial para isso, ok? Mas, por enquanto, deixo para vocês aí a ideia de vocês estarem utilizando esse dimensionamento padrão, além dos estudos, né? Vazão, tempo de banho, enfim, ou vocês estarem pegando uma planilha de dimensionamento da própria fabricante de coletores, ok? Beleza. Manutenção do sistema de aquecimento solar. A manutenção com aquecedores de tubo a vácuo é muito simples, pessoal. Basicamente consiste numa limpeza dos tubos, né? Uma limpeza interna e externa. A externa é a mais comum, a mais importante, né? Pelo menos anual. A limpeza interna, ela vai ser necessária em locais onde a água é muito pesada, com muito calcário. Então pode acontecer de acumular um calcário dentro do tubo e aí você ter que ir lá desencaixar um tubo, virar ele de ponta cabeça e deixar que aquele resíduo caia, né? Então você vai ter que limpar todos. Nesse caso, se isso acontecer, eu recomendo até que você instale um filtro na entrada de água fria desse sistema, porque aí você vai estar danificando o reservatório térmico, né? Você vai estar danificando os equipamentos com o calcário e aí é um grande problema, ok? Pode ser necessária a troca de anéis de silicone, né? Que os tubos, como eu falei, são encaixados com anéis de silicone, né? Ao longo dos anos eles podem ressecar, algo assim, mas é uma substituição simples. Pode ser que seja necessário substituir sensores que com o tempo vão perdendo a sua vida útil. O apoio elétrico também, após muito tempo de uso ou de não uso, ele pode queimar, se danificar, enfim, pode ser necessário a troca desse apoio elétrico. É necessário checar a rede hidráulica para ver se não tem um vazamento, se não tem algum problema. O isolamento térmico da tubulação, ver se está em boas condições, né? Então, pessoal, essa manutenção aqui pelo menos uma vez ao ano, ok? Muito simples. Então aqui eu trago alguns exemplos de aplicações, né? Finalizando o nosso aulão aí. Esse aqui é uma aplicação com coletores horizontais em um hotel, né? Coletores de baixa pressão, com circulação forçada. Aqui é um exemplo de aquecimento de uma piscina, né? Aqui tem, poxa, deve ter mais de 1000 tubos aqui, né? Eu não falei sobre a aplicação de piscina nesse vídeo, mas se vocês tiverem interesse, comenta aí também embaixo que eu posso estar trazendo vídeo sobre isso, se vocês tiverem interesse. Esse aqui é a mesma aplicação de piscina, já com os tubos instalados, né? Aqui, antes de instalar os tubos, aqui já com os tubos instalados. Vejam, tudo baixa pressão com respiro aberto. Aqui uma aplicação num hotel, né? Um hotel em Curitiba. Essa
Essa obra aqui eu tive o prazer de participar, né? Eu fiz o projeto, fiz o projeto e ajudei a instalar, né? Foi um trabalhão danado, onde tive o prazer de trabalhar com uma equipe excelente aí e aprendi muito nessa obra aqui. Aqui era um projeto que já existia, né? Só que ele estava instalado todo errado, né? Era um sistema bem perigoso, né? Ele estava sendo perigoso, e aí o cliente nos procurou, a gente mostrou onde é que estavam os problemas, eu refiz o projeto, a gente fez a instalação nova, aproveitamos somente os tubos, né? E os coletores foram colocados todos novos, né? Aproveitamos também os reservatórios térmicos que já existiam. E pessoal, é isso aí, né? Eu espero que tenha sido bacana esse aulão, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram aí, eu peço o favor de vocês de deixar um like aí no vídeo, se inscreva no canal, isso ajuda muito, né? Quero agradecer a todos os inscritos já, o pessoal que curte aí as publicações, agradeço muito, fico muito feliz aí, nós temos quase 1000 inscritos no canal. Esse aulão aí é uma amostra aí que eu trago para vocês. Eu vou trazer mais aulas como essa, mais vídeos, mais informações, tá? E eu também quero desenvolver um curso mais completo, com mais calma, mais bem explicado, para quem quer trabalhar na área, quem quer aprender a projetar sistemas maiores, quem quer aprender a instalar, enfim, amantes aí da energia solar. Eu vou estar fazendo um curso. Caso você tenha interesse, eu vou deixar um formulário aí embaixo. Deixa o seu contato aí, que assim que sair eu vou estar enviando para vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima, grande abraço e é isso aí.